A questão da dúvida, a Bíblia dá base quando ela pede para a gente julgar as profecias ou julgar os espíritos, né? Quanto a isso, não cai em blasfêmia. Você duvidar da profecia. Exatamente. Não especificamente do profeta, né? Existe um versículo que se assemelha a isso. Julgai as profecias, mas não o profeta. Sim. Sabe o que as pessoas implicam muito comigo? Porque eu caio e eu pulo e eu rodo e não sei o quê. Cara, talvez o profeta Eliseu, nos dias de hoje, seria chamado de pedófilo. O profeta Eliseu, na Bíblia, seria chamado de pedófilo. Porque quando um menino morre, ele deita boca com boca. Tá no texto. Boca com boca, braço com braço, perna com perna. Ele também seria chamado de feiticeiro. Ele pegou um prato com sal, jogou na água e a água sarou. Atos proféticos. Né? Atos proféticos. Então, assim, é meio complicado você querer explicar para essas pessoas que não entendem nada do espiritual, não entendem nada de Deus, não entendem nada de altar, não entendem... Teve um caso que eu conversando com o pastor Eliseu, ele me contou, de um rapaz, a moça estava com câncer no rosto, e um profeta chegou até ela, tirou uma máscara que ela estava usando com câncer, cheia de pus, comeu a máscara. Pastor Gilmar Santos. Pastor Gilmar Santos. Foi isso mesmo. Comeu a máscara, a moça foi curada. Sim, isso aconteceu. Fala pra mim. É verdade. Uma loucura, sim ou não? Sim, doideira. Sim, Doideira. Demais. O pastor Marcos Pereira, do Rio de Janeiro, que um dos filhos dele na fé, que é um grande amigo meu, o pastor Daniel Candeias, o Antony Garantinho, ele não teve uma rebelião, acho que foi em Bangu. O Antony Garantinho, o governador do Rio de Janeiro, não estava conseguindo parar a rebelião. BOP, não estava conseguindo parar, os presos estavam revoltados. Esse cara tem um Marcos Pereira. Ele tirou o paletó, jogou no meio da cadeia, caiu mais de 200 presos pro chão. Como que você explica isso? É inexplicável. Como que eu chego pra um homem desse que vai dentro da favela, dá um teio no cara, o cara cai com arma e tudo? E não foi só uma vez que ele foi chamado para parar a rebelião. Para parar a rebelião. Então, assim, os profetas de Deus estão entrando aonde muito engomado não está entrando. Então, você nunca vai entender a loucura da fé. É o acreditar, é o ato profético. Não, eu creio. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que ainda não se viu e nem se espera. Então, se eu crer, se eu tenho fé que se eu tocar nessa garrafa de água e eu for curado, eu vou ser curado, irmão. É a minha fé. Entendeu? Os profetas, biblicamente falando, eles na época também eram muito incompreendidos. Vai compreender. Isaías ficou pelado em praça pública. Despido. Um Oséias que casa com uma prostituta. Atrai, ele vai lá e pega ela de novo para casar. Para casar. Então, assim, é coisas que você não vai entender nunca. Nunca. Profetas que batiam de frente. Era Elias que falava que ia chover segundo a palavra dele. Era Malaquias que naquele tempo, da época de Malaquias, estava tendo uma corrupção no templo, que os sacerdotes estavam se corrompendo e por aí vai. Ele vem com a palavra de dízimo, vem a palavra de oferta, vem a palavra de conserto. Então, é coisas que nunca vão entender, nunca vão compreender. E tudo aquilo que Deus fez na Bíblia foi descompreendido. Jonas, ele entrou em conflito com Deus, porque ele pensou que Deus ia agir com justiça para Nínive. E Deus não agiu com justiça para Nínive. Deus agiu com amor e com misericórdia. Deus colocou uma palavra na boca dele para ele pregar para aquele povo ser salvo. Porque Deus não tem prazer em agir com justiça, de matar. Deus tem prazer de ver aquela pessoa sendo o quê? Sendo salva. Então, a gente está vivendo um tempo que os profetas de Deus estão caindo em deboche. O diabo teve uma reunião no inferno e o diabo, ele conversou com os demônios e ele falou assim, ó, eu vou fazer a igreja de circo. Eu vou fazer os profetas de palhaço. Os profetas vão ser palhaço. Eu vou colocar os profetas como palhaço. O povo vai dar risada das palavras, em descrédito. É interessante hoje eu abrir a rede social e fazer chacota. É interessante num culto eu fazer como se fosse uma plateia do Silvio Santos e dizer que eu sou um Silvio Santos eu pregando. Aí, às vezes, eu fico imaginando o que seria mais adequado. Eu com a pistola na mão, como eu vi no Rio de Janeiro, ou com a arma. Eu fui no Rio de Janeiro. Eu preguei na favela do Jardim América. Eu vi um menino de 9 anos de idade com um fuzil na mão. Eu vi um menino de 9 anos de idade com um fuzil na mão. E um amigo nosso, o Marcos Lima, que estava me assistindo, ele olhou assim para mim, olhou pro menino. Eu estava com a Bíblia na mão, ele estava com o fuzil. E ele falou assim, Miguel, pode bater o tanto que quiser bater em você. Mas é melhor você com a Bíblia do que com o fuzil.